A graça e a paz, amém? Glória a Deus. Vou esperar os irmãos aí mais um pouco. Eu acho que houve um termo de um equívoco a respeito do nosso horário. Amém? É para ser 18h30, acho que eu postei para o Paulo, acho que 18 horas, acho que está 18 horas, agora que eu olhei. E desculpe aí, mas nós vamos começando aqui. Quando for 18, acho que é pouco tempo já. A irmã Rose, a paz, que Deus te abençoe. Irmã Silene Machado, que Deus te abençoe, minha irmã. Estamos retornando aqui após um período de enfermidade. Também fomos acometidos com alguns sintomas, né, dessa doença, desse Covid. E estamos bem restaurados, graças a Deus. Um pouco ainda abatido, mas estamos aqui. Só minha esposa, que eu peço já oração, que ainda está com sintomas meio fortes. Vamos orar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Creio que Deus vai lhe restaurar. Irmão Raimundinho, Deus te abençoe, meu irmão. A paz. Irmã Luciene Silva, que Deus te abençoe. A paz, que Deus abençoe. A irmã Eliane, quero pedir a bênção de Deus sobre cada família. Nessa noite nós iremos cultuar o nome do Senhor com um grande sermão da Bíblia Sagrada. Eu creio que dentro do Novo Testamento, no princípio da igreja primitiva, um dos maiores sermões já proferido por um homem de Deus, né, que é Estevão. A irmã Kátia, o irmão Mardônio, seus filhos, que Deus abençoe, está aí também já conectados, amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor, bendizer o seu nome, glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Vou demorar porque sempre eu começo 18h30, demorar mais uns 5 minutos, aqui nós vamos, porque eu acho que eu me confundi com o horário, amém? A irmã Luciene Silva, que Deus abençoe toda a sua família, a nossa igreja, a igreja que fazemos parte, outras igrejas que possa ser abençoada ou que estão sendo abençoadas por essas transmissões. E louvamos a Deus porque a igreja está conectada. Estamos aqui unidos, né, para louvar o nome do Senhor e bendizer a Ele que vive e reina de toda a eternidade. Amém? Isso aqui, mais algumas pessoas. Quando tiver um número assim mais ou menos favorável, nós iremos começar com a nossa transmissão. A irmã Eliane, uma serva de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Eliane. Maria Eliane Lemos, Mateus Vieira, lá de Guiné-Bissau. O único Vieira está assistindo. O único é lá, o Vieira, o Mateus é de Guiné-Bissau, mora conosco aqui na igreja. E o único ele se formou no Betel, aqui juntamente com o Roger. Voltou para Guiné. Ele é o diretor do seminário lá em Guiné-Bissau, casou. Um abraço para sua esposa, para toda a sua família, o único. Acho que é o único Vieira, né? É o único, sim. Mateus Vieira está assistindo, amém, Mateus, glória a Deus. Vamos daqui a pouco ministrar essa palavra de Deus, que Deus coloque no nosso coração o entendimento, a sabedoria, a graça de Deus, para que através dessa transmissão, essa ministração da palavra, muitas pessoas possam ser abençoadas, pessoas possam estar sendo tratadas, amém? E louvar o nome do Senhor por tudo. Glória a Deus. Amém.
Mateus, um abraço aí, Mateus. Amém. Raimundinho, rapaz, tá aí assistindo aí. Que Deus abençoe, irmão Raimundo. Vamos começar? Quem chegou, chegou. Eugênio Linhares, amém. Que Deus te abençoe. Acho que seja ali de Catolé do Rocha, Bege de Cruz, né? Amém. Pedro Lucas está assistindo. Amém. Mardônio Gonçalves, que Deus abençoe. Então vamos lá. O texto que nós escolhemos é o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos. A Carmesita Martins, que é a esposa do irmão Thierry, está assistindo. Irmão Olavo Menezes ali de Bela Cruz. Irmã Raquel e o Valcresso ali da Vila Manuel Sátiro também está ali. Todos são da nossa igreja, amém, do Betel Siqueira. O texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8. Iremos iniciar com esse verso, amém? Diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só esse texto, para depois a gente ficar usando a Bíblia, fica com a Bíblia na mão, tá certo? Brejo do Cruz, amém, pastor, amém. O Eugênio Linhares, que Deus te abençoe, toda a sua família, a igreja que faz parte aí, vocês fazem parte, que Deus continue abençoando, dando graça. Um abraço para a igreja, para todos os nossos irmãos que estão aí em Brejo do Cruz, amém. Então o texto diz isso: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Gostaríamos de orar e pedir a Deus nessa noite um entendimento, para que essa palavra de Deus que será ministrada nessa noite, ela possa encontrar guarita dentro da nossa vida, suprir a nossa necessidade, a necessidade do nosso espírito, sentir a necessidade da nossa alma. Pedir nesse momento, Deus, que o Senhor possa nos confortar. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Exaltar o teu nome, tributar. Nesse instante, irmãos, eu gostaria de invocar a igreja. Estou aqui ministrando e orando, mas minha esposa está ali dentro do quarto, sentindo alguns sintomas. E eu invoco o nome do Senhor e a intercessão da igreja, para que nós possamos concluir esta mensagem debaixo de uma paz, da graça, e que Deus não nos deixe nos perturbar, nem perder o controle, Deus. O Senhor é aquele que nos controla, o Senhor é aquele que nos fortalece. Cuida da minha esposa, sopra nos seus pulmões, Deus, refrigera o seu ser. Estamos dando início a um culto de louvor ao teu nome. Nós nos rendemos diante de ti, Pai. Cuida da minha esposa, cuida de nossa família, cuide de todos aqueles, meu Pai, que também estão passando por esse momento tão difícil, mas sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor é maior, que o Senhor é soberano, que o Senhor é aquele que age de forma sobrenatural. Pois é em nome de Jesus que Deus nos dê entendimento, a graça, nos dê a tranquilidade, Pai, para ministrar este culto, Deus, de louvor e adoração ao teu nome. Apresento, Deus, as nossas vidas. Apresento, Deus, este culto. Apresento a sua família, a sua igreja. Apresento a esta nação. Apresento a comunidade a qual você faz parte. Que Deus possa estar cuidando de cada detalhe para a glória do seu nome. Pois assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vou aqui. Não sei se terei estrutura, mas Deus é o dono da nossa vida. Amém, irmão?
Glória a Deus. Irmão, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, onde a igreja primitiva ela está se iniciando. E aqui há no começo do capítulo 6, nós vamos ver algumas pessoas indo convocar os discípulos, porque as suas esposas, estavam sendo esquecidas. Então, se eles chegaram para os discípulos, para os apóstolos, invocaram aos discípulos que as esposas da Palestina, dos judeus, ela estava sendo favorecida, e as esposas helenistas, que eram outras pessoas de fora, outro tipo de viúva, elas estavam faltando assistência. E os discípulos, ele disse, os discípulos chegaram para essas pessoas que reivindicaram essa situação e acharam boa a ideia, e mandou escolher 7 homens. Mas esses 7 homens, como diz entre os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheia do espírito de sabedoria, dos quais encarregaremos deste serviço. Então precisava ser o quê? Pessoas qualificadas, pessoas de boa reputação, cheias do espírito de sabedoria, e que eles iriam orar, impor as mãos, orar e entregar esta missão para que as esposas agora dessa classe helenista pudessem ser assistidas. Amém? Então, se eu vejo ele aqui pegando, orando, dando a esta missão, que agora as esposas, quem eram os helenistas? As pessoas que tinham nascido fora da Palestina, que falavam grego, que falavam grego. Então ele pega essas pessoas e, olhando para esses homens, eles eram prosélitos de Antioquia. Isso prova também que eles eram helenistas, que eram pessoas que não tinham nascido na Palestina, eram prosélitos, pessoas que tinham se convertido ao cristianismo. Então nós pegamos, são 6 homens, 7 homens de Deus, é isso? Deixa eu ver aqui. Escolheu entre vós, dentre vós 7 homens, isso, Mateus, não irmãos, aqui nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6, então 7 homens, cheios do espírito de sabedoria, que tivesse boa reputação. Então os discípulos pegam, oram por estes homens, entregam essa missão. Essa é a missão da função dos diáconos da igreja, de servir as viúvas, de dar assistência às viúvas. Mas diante, meu amado, de toda essa assistência, nós percebemos, meu amado, que tem um homem chamado Estevão. Estevão, ele era cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de poder. Ele tinha os dons e a coragem. Não era necessário. A gente vê a reputação desses homens, a reputação dessas pessoas, a reputação desses homens que é escolhido no meio da igreja, da congregação. Eles são agora autorizados pelos apóstolos, incumbido desta missão. E agora, meu amado, a gente vê um homem que, além das suas funções de diácono, de servir as viúvas, de dar assistência social, ele era um homem que tinha cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de poder. Ele tinha o dom, ele tinha coragem. Era necessário para ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, não só essas qualificações, não só os dons, como muitas vezes a Bíblia narra que muitas pessoas pegaram os seus talentos, seus dons e enterraram. Mas a gente percebe, meus amados, que este homem de Deus chamado Estevão, além dele ser capacitado, escolhido, ele estava ali apto e foi escolhido pela igreja. Os apóstolos puseram as mãos, oraram, enviaram agora para esta missão, mas ele se sobressai a respeito dessas missões, dessa sua missão, porque ele dá, além de servir a mesa, além de fazer o serviço social, nós possamos perceber que diante do texto ele nos fala que ele dava testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele dava testemunho
do Senhor Jesus Cristo. E através, meu amado, nós percebemos que ele está ele está na Palestina, está no meio do judaísmo, assim como essa igreja ali no meio do povo de Deus. O Espírito de Deus é derramado sobre derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então a descida do Espírito Santo é notória. A igreja ela começa a crescer a 3.000, a 3.500, 5.000, milhares, e a igreja vai se multiplicando, a igreja está crescendo, a evidência do derramamento do Espírito Santo é real, é verdadeira. Então este homem de Deus chamado Estevão, ele começa a fazer a sua função naquilo que ele é convocado a se fazer, que ele é incumbido a fazer esta missão, mas além do mais ele começa a testemunhar de Jesus Cristo. Meu amado, eu vejo onde nós testemunhamos do nome de Jesus Cristo, há sinais, há poder, há maravilha, os sinais de Deus seguirão aos que crê. Então é evidente que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Então há uma evidência também de uma ação sobrenatural. Isso também se nos faz estar cheio do Espírito. Então quando fala-se o nome de Jesus Cristo no meio de religiosos, de pessoas que têm a sua religião, o seu parâmetro de vida, achando que irá se justificar através das suas obras, da sua conduta moral, não, é necessário o arrependimento. É isso que a palavra de Deus leva o homem a reconhecer que ele é um pecador, que necessita reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, no versículo 12 e 13 diz, sobre levaram o povo, olha, já está causando algo, né, que está causando algo na vida dos religiosos, está indo de encontro, um impacto. Então ele diz, sobre levar o povo, os anciãos, os escribas, investindo, arrebataram, levando ao sinédrio, às autoridades maiores do seu país, apresentaram testemunhas falsas, que depuseram. Este homem não cessava de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então a resistência ao evangelho, ela dá-se início a uma discussão, e essa discussão partiram para o debate, e ao debate para a calúnia, e a calúnia para a difamação e a violência. Mas por quê? Porque eles começaram a ter uma resistência ao evangelho, Um momento aí. Perdoe. Uma resistência ao evangelho. E a questão dessa resistência a esse evangelho, a discussão partiu para um debate. E através desse debate houve calúnia. Da calúnia para a difamação. E a difamação à violência. Então nós percebemos que eles começaram, e essa era a ousadia, porque eles não continham a sabedoria que estava em Estevão. Estevão estava cheio do Espírito, cheio do poder, cheio de fé. Então eles não puderam conter. Então isso levaram uma discussão, ao debate. Mesmo assim eles não conseguiram parar Estevão pela ousadia do Espírito que estava sobre a vida de Estevão. E assim começaram a difamar. E assim o resultado foi a violência do primeiro mártir. Quando chegamos no versículo 15, diz que todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. A glória de Deus, o resplendor de quem está cheio do Espírito, a manifestação da glória de Deus resplandece sobre o seu rosto. Estevão estava tão cheio do Espírito que a sua face estava resplandecente, irmão. Então eles começaram, leva agora ao sinédrio. Está aí no capítulo 7, verso 1, diz que então lhe perguntou o sumo sacerdote
Provavelmente esse sumo sacerdote que as pessoas estão leva ao sinédrio, lá está esse sumo sacerdote, porque não conteram ou não puderam conter o poder que estava sobre a vida de Estevão, e ali, através da calúnia, da difamação, e de tudo isso, de suborno, essas coisas estão levando ao sinédrio, e lá estava o sumo sacerdote, provavelmente Caifás, aquele que presidira o julgamento no sinédrio desfavorável a Jesus, e culminando na sua morte, provavelmente tenha sido esse mesmo sacerdote, Caifás. E vamos para frente, versículo 2 e 3 diz que Estevão respondeu: varões irmãos, pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3, ele lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Deus, o Deus da glória, aparece. Ele interveio continuamente na história para falar com o seu povo. Quando Deus falou com Abraão, ele não estava no templo. Era isso que Estevão, ele começa a sua defesa diante do sacerdote, diante do sinédrio, diante dos seus acusadores. Mas a diferença é, ele está diante do sacerdote, diante do sinédrio, diante dos seus acusadores, mas lembramos que Estevão está cheio do Espírito, está também na presença de Deus, a qual está lhe usando para lhe falar, e agora ele começa a sua defesa. Mostrando alguns homens da história para o povo de Israel, para as pessoas que estavam na Palestina, para a nação Israel, para aquele povo que Jesus veio e eles negaram, crucificaram, sepultaram, mas sabe a eles que ao terceiro dia o nosso Jesus ressuscitou. Então Estevão, ele pega Abraão, depois ele vai narrar o fato de Moisés, depois ele vai falar de José. Então ele vai falar dos profetas, ele vai falar de Davi, e ele está mostrando para este povo que Deus, ele não se limita a uma nação, ele não se limita a um lugar, ele não se limita a um templo, ele não se limita a uma sinagoga. O nosso Deus é onipresente, se manifesta onde ele quer. Era isso que Estevão estava passando para esse povo, porque Abraão é o nosso pai, é o pai da promessa. Então ele recebe a promessa, e ele está mostrando para este povo, para o sinédrio, para o sacerdote Caifás, que Deus falou com o pai Abraão. Não foi ali na Palestina, não falou com ele naquele templo. Ele está dizendo, quando ele estava lá, ele estava em uso do caldeus, ele fala com o Senhor, ele diz: sai do meio da tua parentela e eu te farei uma grande nação. Se puder contar as estrelas dos céus, assim será as nações que eu te farei. Então, nós possamos olhar para esse texto. A defesa de Estevão começa mostrando para aquele povo da Palestina, para os israelitas, para os judeus, que Deus começou a falar com Abraão. Não foi ali em Jerusalém, não foi no templo, e nem mesmo residia na Palestina. Então no versículo 4 ele diz: saiu da terra do caldeus, de caldeus, e habitou em Harã. Então ele ainda não tinha ido àquela terra, até que o seu pai morresse, e ainda Deus não permitiu que Abraão pudesse firmar residência ali, porque ele seria peregrino. E no versículo 5 ele diz: nela não deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho ainda. Então ele não lhe deu nela herança. Deus moveu Abraão ao longo de sua peregrinação, abençoando de forma contínua. Tu serás peregrino, mas eu te abençoarei.
e essa terra que será posta pela tua descendência, se Abraão ainda não tinha o descendente que era Isaque, o filho da promessa. Então chegamos no versículo 8, ele diz: então lhe deu uma aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou o 8º dia de Isaque. Procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então o pacto da circuncisão era um símbolo dado a Abraão, para que ele nunca se esquecesse que Deus lhe prometera abençoá-la. E é em cima desse pacto que este povo está reivindicando a questão que nós temos como pai Abraão. E ele está dizendo: ei, meus amigos, meus senhores, escute-me, vossos pais, né, que vem da descendência de Abraão, e ele dá aquele símbolo da circuncisão para cortar-se o prepúsculo. Ele está dizendo que era isso para que vocês não se esquecessem desse Deus que prometera abençoar Abraão. Então a história começa a ser desenvolvida. Então a alusão dos patriarcas, depois vem a alusão aos patriarcas dos filhos de Jacó, foram os fundadores das 12 tribos de Israel. Ele está mostrando toda a descendência, mas ele também está mostrando que Deus falou com Abraão, não foi na Palestina, não foi ali em Israel, mas falou lá em Caldeus, em outros caldeus, falou fora dessa nação. E depois ele começa, meu amado, versículo 10, versículo 16, a gente vai seguindo, né? Versículo 16: e foram transportados para Siquém, posto aos sepulcros de Abraão. Então ele está dizendo, meu amado, ele está contando toda a história. E quando chega nesse versículo 16, ele está dizendo que a promessa foi dada a Abraão, era necessário circuncidar para que você pudesse identificar que você era verdadeiramente um filho de Deus. Essa é a circuncisão do prepúsculo. Mas nós deveremos, meu amado, agora, para que nós possamos tornarmos filhos de Deus, não é necessário mais circuncidar o prepúsculo, mas sim o coração, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Ele está contando essa história toda, que diante de tudo veio-se Isaque, depois veio-se Jacó, depois veio os 12 patriarcas, depois esse povo foi cativo lá no Egito, passou 400 anos cativo, e ele diz que quando seus pais começaram a morrer, eles não foram trazidos para ser sepultados em Israel, na Palestina, eles foram sepultados em Siquém, porque Estevão fez a observação de que os patriarcas foram enterrados em Siquém. Naquele tempo Siquém era o centro religioso dos samaritanos. E quem eram os samaritanos para os judeus? Meu amado, Estevão estava cheio do Espírito, meu amor. Estevão estava cheio do poder. Nós percebemos, meu amado, que ele começa a narrar os fatos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, para mostrar a esse povo quanto eles estavam errados em observar a lei, está ali achando que a lei lhe dava direito à salvação, à vida eterna. Então ele diz: olha, leva para Siquém. E naquele tempo Siquém era o centro religioso samaritano, a qual havia uma desavença muito grande, porque os samaritanos havia uma cisgeminação de que teriam nascido de pessoas, de judeus, após a perseguição com outras pessoas. Então veio-se a origem dos samaritanos, né? Perto estava o monte Gerizim, e esse monte Gerizim, lembra da mulher samaritana, logo onde fora constituído o templo dos samaritanos. E aí você percebe, amado, que Jesus chega para aquela mulher samaritana: não estaria ali em Gerizim, no seu templo ali, né, dos samaritanos, nem estarei ali em Jerusalém, mas que é necessário meus adoradores me adorarem em espírito e em verdade. Estevão fora acusado de falar contra o templo de Jerusalém. Era isso que ele estava dizendo. Deus não se limita a esse templo, a este lugar. E o que tinha tanto peso quanto falar contra o próprio Deus, falar contra o templo deles, seria um peso, mesma coisa que falar contra o seu próprio Deus. O aspecto central do argumento de Estevão estava de fato de que Deus tinha falado com o seu povo fora de Jerusalém, com ou sem o templo. Amém? Deu para entender até aí? Como esse argumento de Estevão, cheio de poder, cheio de autoridade,
cheio do Espírito Santo, agora ele estava cuidando da mesa, fazendo assistência social, mas de repente ele é tomado pelo Espírito Santo, começa a falar de Jesus. Quando começa a falar de Jesus, começa a falar do plano de salvação, e quando ele começa a falar desse plano de salvação, vai de encontro a todos os preceitos religiosos judaicos, e de repente, meu amado, há uma afronta, há acusação, há debate, há calúnia, há difamação, há violência, porque no final Estevão vai ser morto, mas ele tem a liberdade de ir ao sinédrio. Deus permite. Agora, meu amado, ele não está mais só falando para o povão, agora ele está falando para as maiores autoridades. Quem está cheio do Espírito, meu amado, não se limita a falar de Jesus apenas para aqueles que você o encontra, mas aonde Deus te levar e para quem Deus te levar, você tem que usar da mesma ousadia do Espírito, porque você está cheio do Espírito, e quem está cheio do Espírito, ele não pode se deter ou se segurar, como se a gente pode se dizer, a não falar, porque existe autoridade, ou porque você vai sofrer consequência. É Deus que cuida de você, é Deus que cuida de você. Então, meu amado, o local mais importante determinado por Deus ao seu povo era o Monte Sinai, e sequer ficava perto de Jerusalém. Foi lá onde Deus falou com Moisés e deu a lei. Essa era a lei que ele estava defendendo. Então ele começa a narrar esse fato, fala de Abraão, ele fala de Isaac, fala de Jacó, fala dos 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Depois vai falar que essa nação ele vai ser cativo, e lá no cativeiro, meu amado, agora entra a personagem Moisés. É possível que se pense que não havia situação menos favorável para o nascimento de Moisés. Olha o versículo 21 do capítulo 7, 20 e 21, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. Ei, meu amado, olha, Moisés foi instruído, ou melhor, é impossível que você não pense que havia uma situação menos favorável para o nascimento de Moisés. Por quê? Porque, meu amado, havia o Faraó que da época de José havia morrido, então entrou o novo Faraó. Então, se meu amado ali, ele não conhecia mais José, e o povo de Israel, que era 75, que vem de Israel para ir para o Egito, lá eles cresceram, multiplicaram, era um povo mesmo no cativeiro. Deus faz assim com o seu povo, mesmo no cativeiro. Deus faz o seu povo prosperar, mesmo na luta, mesmo nessa pandemia, mesmo, meu amado, nós vimos, meus amados, essa guerra de poder, mas mesmo assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai se sobressair, porque ela tem o Espírito Santo, ela tem a direção de Deus. Hoje é porque eu estava aqui já para começar a transmissão, mas o pastor Jailson lá de João Pessoa, de uma cidade lá, as pessoas, o prefeito mandando prender o pastor, meu amado. Isso, meu amado, é algo que nós não podemos curvar a cabeça. Nós temos um Deus todo poderoso. Quando Moisés vai nascer, meu amado, não havia assim um tempo, a situação menos favorável. O próprio Faraó tinha dado ordem para que toda criança do sexo masculino pudesse a parteira matar, tirar-lhe a vida. Mas Moisés diz que ela escondeu por 3 meses, depois ela foi colocada, Moisés foi colocado ali, e a filha do Faraó criou como seu filho, porque até então o Faraó não tinha um filho homem, era só filhas. Então Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e diz, meu amado, versículo do 23 ao 29, 23 a 29 diz o seguinte: quando completou 40 anos, e meu amado, na opinião de alguns rabinos, 40 anos era a idade de um homem, tinha atingido a maturidade. A vida de Moisés é dividida em 3 partes. Os primeiros 40 anos, meu amado, são passados no palácio de Faraó.
Os próximos 40 anos, meu amado, são passados no deserto, e os últimos 40 anos, meu amado, são aqueles que Deus delegou a ele o cuidado do seu povo. Diz, meu amado, que esse povo está lá prosperando, mesmo no cativeiro, mesmo sendo escravo, mesmo no trabalho pesado. Deus faz esse povo, o povo de Deus, prosperar, porque Deus se fazia presente. Aí de repente, meu amado, Moisés nasce numa situação difícil, né, desfavorável, porque havia uma lei do faraó para tirar a vida de toda criança do sexo masculino, mas a sua mãe o cuida por 3 meses. Depois Deus permite que a própria filha de faraó o crie, e ali, meu amado, ele é criado com nascença dos egípcios, tudo para assumir o reinado lá no Egito, mas Deus não queria ele como rei do Egito. Deus queria Moisés como seu servo, como aquele que ele pudesse guiar o seu povo. Por isso aqui, meu amado, nos últimos 40 anos, você percebe que 40 anos ele agora adquire a maturidade, né? A maturidade, a independência. Agora 40 anos, meu amado, ele já ia ao encontro do seu povo que estava cativo. Ali tinha um egípcio maltratando um judeu, e ali ele ele já estava se revelando como aquele que Deus iria usar para libertar daquele cativeiro. E o povo não entendia, mas também não era o tempo ainda, que quando chegou o tempo, Deus revelou. E ali, meu amado, nós percebemos que após ali que Moisés interveio ali, ele foge, passa 40 anos no deserto, mas é nesse deserto, meu amado, que Deus se revela para Moisés ali no monte e na sarça ardente, e Deus se revela para Moisés e diz que tem essa missão. E os últimos 40 anos da sua vida, Moisés passou os últimos 40 anos, Deus delegou a ele o cuidado do seu povo. Queria cuidar os 40 anos, aqueles 40 anos no deserto que todos nós conhecemos, que Deus fez Moisés, usando Moisés, os prodígios e maravilha, para tirar o seu povo do cativeiro, depois conduzir o seu povo durante 40 anos no deserto, até que esse povo pudesse tomar posse da terra prometida, que é essa terra onde Estevão está testificando, indo de encontro a essas pessoas que queriam defender tudo isso, mas haviam falhado. E aqui, meu amado, Moisés, já se disse que Moisés passou 40 anos pensando ser alguém. Quando ele passou lá com o faraó, sendo criado lá, ele passou 40 anos pensando que era alguém. Passou mais 40 anos achando que não era ninguém, quando ele estava lá no deserto. Ele passou 40 anos pensando que era alguém, que eu vou assumir o reinado aqui, tudo. Ele pensava que era alguém. Depois ele passou 40 anos lá no deserto, pensando que era pensando ser alguém, quando ele estava lá, e passou 40 anos achando que não era ninguém. E quando ele se achou que não era ninguém, foi quando Deus se revelou para ele e falou para Moisés que tinha uma missão para que ele pudesse cumprir. E finalmente passou mais 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com alguém que não era ninguém. Que Deus abençoe. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Então, quando nós chegamos aqui, meu amado, eu estou narrando essa história. Isso aqui é a defesa. É um dos maiores sermões, meu amado, da Bíblia Sagrada, de ousadia, do poder do Espírito Santo, de um homem que é apenas um diácono da igreja, para fazer o serviço, para servir a questão social, mas ele tinha algo a mais, ele era cheio do Espírito. Versículo 30 e 34 do nosso texto aqui de 7 Atos, diz assim: decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aproximando-se para observar, ouviu-se uma voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar,
Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. Então ele estava lá no deserto, e ele está dizendo, meu amado, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo, fazendo menção ao episódio da sarça ardente. Estevão, ele sublinhou mais uma vez o fato de Deus é livre para se revelar aonde quer que deseje. Deus é livre para se revelar aonde Ele deseja. Deus se revela na tua casa, se revela na minha casa, Ele se revela hoje, meu amado, para esta nação. Ele está se revelando no meio da sua igreja, Ele está se revelando no meio da sua família. Ele não é um ser exclusivo de Israel, Ele não é um ser exclusivo de Jerusalém, mas Ele é um ser, Ele é um Deus exclusivo, não exclusivo, mas Ele é um Deus salvador de todo homem que reconhece que o seu Filho é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Assim seja, qual for o lugar onde Deus se revela, este lugar é santo. Se Deus tem se revelado dentro da tua casa é santa. Se Deus tem se revelado na tua igreja, esse lugar é santo, de louvor e adoração ao nome do Senhor. E eu creio, meu amado, que Deus esses últimos dias tem se revelado para a nossa nação. Ei, meu amado, é diante dessas lutas, é diante da perseguição, é diante do deserto, é no deserto que Deus sempre esteve acompanhando o seu povo. Então, meu amado, Deus não é numa situação favorável que Deus vai se revelar. Ele poderia se revelar a Moisés quando ele estava lá sendo criado como filho do rei. Não, ele vai se revelar quando ele está lá cuidando das cabras do seu sogro Jétro, lá no deserto. E ali, minha amada, ele diz que aquele lugar é santo, porque para os judeus, para essas pessoas que Estevão está sendo interrogado, só o lugar santo só era o templo. E Estevão está dizendo, mais uma vez, está dizendo para ele: ei, Deus se revelou para Moisés, esse que deu a lei, que hoje vocês tanto defendem esta lei. Ele falou com ele, lá no deserto, se revelou, para tirar os nossos pais que estavam lá no cativeiro e conduzir até esta terra que hoje nós estamos. Amém? Do 35 ao 41, vamos andando no texto. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu à sarça. Este o tirou fazendo prodígios, sinais da terra, assim como no mar vermelho. Toda aquela narrativa, como Deus tirou o seu povo lá do cativeiro, fazendo aqueles sinais de maravilha. Depois ele está dizendo que Deus tirou, abrindo o mar vermelho, quando o exército de Faraó se aproximava, Deus abriu o mar vermelho e fez que o seu povo passasse. E no deserto durante 40 anos, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus nos suscitará dentre vós, irmão, um profeta semelhante a mim. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao versículo 18. Este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavra viva para nulas transmitir. Vamos para frente. A quem os nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram ao seu coração, eles voltaram para o Egito, mas no seu coração desejou voltar para o Egito, dizendo a Arão: olha aí, eles estão defendendo o Deus único, nós somos, Deus é único, e falar de Jesus que derrubaria o seu templo, falar que Jesus é o Filho de Deus, era isso que estava levando Estevão a ser condenado, é isso que está levando Estevão à presença do Sinédrio, do sacerdote Caifás, para ser julgado. Mas esse mesmo povo que eles estão dizendo, esse Moisés que vocês defendem a lei, a qual a lei moral que Deus lhe deu,
Esse mesmo povo que nós somos descendentes, esse povo, quando Moisés subiu para se encontrar com Deus, para receber a lei moral, quando para aquele povo achava que Moisés estava demorando e que não retornaria mais, vocês pedem Arão, faz-nos deuses, vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, porque estava demorando. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra de suas mãos. Mas Deus se afastou, entregou ao culto de milícia celestial. Mas está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste tabernáculo de Moloque, que crucificava criança, oferecia as crianças, e a estrela de Deus a Rafã, figura que fizeste para adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Disse: eu vou levar além da Babilônia. Está dizendo, este povo que tem virar as costas para esse Deus que hoje vocês defendem, que vocês não querem acreditar que Jesus, o Filho, é o Filho de Deus, o Messias, vocês não querem acreditar que Ele é Deus, que esse que nós testificamos, foi esse que vocês crucificaram. Mas quando vocês não estão usando Moisés, a lei, vocês não usam, vocês não defendem Abraão como seu pai. Esse Abraão é o Deus da promessa, a qual era circuncidado para se identificar como um povo de Deus, da promessa que Deus iria lhe abençoar. Depois vem os patriarcas, depois vem Moisés, e agora esse Moisés recebe a lei moral, para que vocês pudessem ter uma conduta de vida, e que esta herança, ou essa aliança iria passar, porque aqui no começo ele diz que eu vou ressuscitar no meio de vós um profeta semelhante a mim. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. E assim como Moisés tirou o povo do cativeiro para conduzir a terra prometida, Jesus veio para nos tirar do cativeiro chamado pecado e nos levar para as mansões celestiais, para a vida eterna. Então, meu amado, Estevão demonstrou a Moisés havia sido rejeitado como líder. Está dizendo, vocês querem defender a lei agora de Moisés que deu vocês, e vocês rejeitaram. Redentor apontado por Deus, vocês rejeitaram, seus pais rejeitaram, de igual modo como eles estavam rejeitando Jesus, da mesma forma como eles estavam rejeitando Jesus. Era Jesus aquele que Moisés deu testemunho pré-anunciado da sua vinda. Como diz Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. E o versículo 18 diz assim: suscitar-te-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordeno. Os líderes religiosos desejavam enterrar o incidente, mas Estevão lançou diante dele o conselho dos judeus. Eles tentavam ocultar-se essa parte, que eles tinham rejeitado Moisés, que pediram para fazer ídolos. É tanto, meus amados, que este povo a qual Estevão está aqui, ele também está falando que depois esse mesmo povo que viraram as costas, estava já na terra prometida, se envolveram com os deuses das nações vizinhas, dos deuses pagãos. E foi necessário Deus dar mais 70 anos de cativeiro para que este povo voltasse à sua terra. Era isso o discurso de Estevão. É algo tremendo. Versículo 42 e 43. Nós já lemos: Deus os abandonou. Estevão adverte os seus acusadores quanto à possibilidade de Deus abandonar Israel caso a luz do Evangelho fosse rejeitada.
assim como uma vez ele fizera enviando Israel para o exílio da Babilônia. Estevão estava só refrescando a memória do Sinédrio, porque toda essa história eles eram conhecedores. E o antigo, quando chegamos aqui, meu amado, versículo 44, 45, ele diz: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também os nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele até os dias de Davi. O que ele está dizendo? O antigo tabernáculo tinha sido o núcleo de adoração nacional de Israel. Já havia esse tabernáculo. Mas aí, meu amado, nós estamos percebendo que o quanto esse povo havia rejeitado Abraão, a promessa de Abraão. Quanto esse povo tinha rejeitado a lei, porque rejeitado no sentido de que eles eram observadores, mas não praticantes, não entendiam, falta de entendimento. E aqui a gente percebe que Estevão está mostrando para esse povo que Deus não é exclusividade de Israel, da Palestina, mas que Deus é o Senhor que habita onde quer. Toda a sua criação é sua habitação. E era o desejo de Davi. Olha aí, agora Davi, que é o homem que é escolhido segundo o coração de Deus, quando o versículo 46 a 50, meus amados, 46 a 50, nós vamos ver Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mão humana, como diz o profeta: o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificaria, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Era o desejo de Davi. De quê? De dar a Deus um lugar para a sua habitação. E Deus disse: não, meu amigo, eu não habito em casa feita por mão de homem. O perigo do pedido de Davi estava na possibilidade de alguns identificar a presença de Deus com o lugar edificado, como se Deus fosse limitado àquele local. Deus honrou o desejo de Davi, ainda permitiu que Salomão, seu filho, construísse o templo. Deus enche aquele lugar da sua glória, do seu Shekinah, uma demonstração da sua presença, mas Deus não habita no templo. O Criador não pode ser limitado por nenhuma de suas criações. A sua presença enche toda a terra. Dá para entender? Olha agora o desejo de Davi. Ele fala a questão. Estevão fala de Abraão, fala de Jacó, fala dos patriarcas, fala de Moisés. Agora ele está dizendo Davi, o rei, segundo o coração de Deus. E era como se ele disse assim: se eu não habito em templo feito por mão de homem, porque eu não posso me limitar a um lugar, porque eu sou o Criador de toda a terra, então a minha habitação é toda a terra. Eu encho toda a terra, eu encho todas as coisas criadas. Em sua fala, Estevão enfatizou que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Versículo 51, vamos correndo um pouquinho. Homens de sua dura cerviz. Aí olha o Estevão, diz assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração, porque isso identificava que Abraão, eles eram filhos de Abraão. Se era filho de Abraão, era filho de Deus. Mas Estevão, ele está
falando essa questão aqui no versículo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Quer dizer, meu amado, na antiga aliança, para que se tornasse filho de Deus, né, com o pai Abraão, era necessário circuncidar o prepúsculo. E agora está dizendo que se vocês são incircuncisos, o que é necessário é circuncidar o coração e os ouvidos. Tira a surdez, tira essa pedra do coração, abre o teu entendimento. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que Abraão, da época de Abraão, já apontava para Jesus. Moisés já apontava a libertação do povo que estava no cativeiro, já apontava para a libertação. Davi é o segundo rei, o rei segundo o coração de Deus também queria fazer o templo, mas meu amado, Deus não se limita a um espaço. E ele está dizendo, versículo 51, vós sempre resiste ao Espírito Santo. Por que resiste ao Espírito Santo? Coração incircunciso, ouvido incircunciso, coração de pedra, ouvido surdo, tampado. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazem. Aqui, meu amado, vós sempre resiste ao Espírito Santo. A partir desse ponto, Estevão parou de narrar a história e voltou a situação para os líderes. Agora aqui começam os líderes. Versículo 52 diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Quais dos profetas? O que era que os profetas faziam? Anunciava sempre a libertação, sempre as nações, a nação de Israel, sempre Deus levantou profeta para que esse povo voltasse ao Senhor, reconhecer ao Deus Criador dos céus e da terra, Jeová, o Messias. Então sempre era essa questão para levar esse povo ao arrependimento. Sempre levar esse povo ao conserto, não viria-se o juízo. E sempre apontava para o Messias. É esse que Estevão está testificando, com muita ousadia e cheio do Espírito. 52. E vós que recebeste a lei por mistério de anjos e não de... Ele não vai narrar isso, meu amado. Ele diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Estevão relacionou os antepassados dos judeus aos membros do conselho. A culpa deles foi ampliada porque tinha recebido a lei, mas tinham se recusado a obedecê-la. Isso foi um anjo que deu. Vocês foram testemunha. Moisés desceu e explicou a lei, e vocês testemunharam que iriam obedecer, só que não estavam obedecendo. Recebê-la e não obedecê-la. E os anjos estavam presentes quando da entrega da lei, lá no Sinai. Vocês lembram? Deixa eu ler aqui, Gálatas capítulo 3, verso 19, a qual, pois, a razão de ser da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo escrevendo aos Gálatas: foi adicionado por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador que é Deus. A lei não pode invalidar a promessa do Senhor. A lei não pode invalidar a promessa de Deus para a vida do homem, que é a salvação pela graça. Você quer mais? Hebreus, do capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2: pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo,
toda transgressão ou toda desobediência recebeu justo castigo. Como? Versículo 3: escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Nós não podemos negligenciar a palavra da salvação. Versículo 4: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuição ou pelo derramamento do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus ainda continua enchendo homens de Deus, mulheres de Deus, a certificar dessa nova aliança. Não é a lei que salva, a lei aponta o homem ao pecado, mas Deus manifesta a sua graça para tirar este homem da situação que se encontra. Então nós não podemos negligenciar, e diz que ele nos encheu do Espírito, a sinais, a prodígio, a vários milagres, e Deus ainda continua fazendo os seus milagres. Aleluia. Versículo 54, estamos chegando ao fim. Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração, rinhava os dentes contra ele, e enfureciam-se o seu coração. Depois de um sermão, meu amado, um homem está lá para entregar, fazer a obra social. Ele está lá pregando agora e diz que os sinais estão acontecendo, os milagres de Deus estão acontecendo. Foi isso que mexeu com a estrutura religiosa judaica. Agora esse homem é levado para o sinédrio, por meio de calúnias. Mas ele não se curva, ele começa a testificar e narrar um fato, um sermão maravilhoso. E quando ele chega aqui, meu amado, ele está no final do seu sermão, diz que eles enfureceram-se os seus corações, rangiam os dentes contra ele, uma expressão frequente usada para revelar a convicção do pecado. O quê? Uma expressão frequente usada para revelar a condição do pecado, de pecado. Lá em Atos capítulo 2, verso 37 e 38 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? E Pedro vai dizer o quê? Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo pela remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, era isso que Estevão estava declarando. Por isso eles rangiam os dentes, eles se iravam, porque eles estavam mexendo com a estrutura, com a base religiosa. Eles tinham uma posição, mas Estevão está dizendo: arrependei-vos. Não importa. Arrependei-vos. Isso gera uma ira. Versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Estevão, naquele momento, estava cheio do Espírito Santo, e estava comprovado pelo fato de que tudo aquilo que ele desejou fazer foi motivado por Deus. Que era isso, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que tudo que foi provado, de fato, aquilo que ele desejava fazer, ele foi motivado por Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, ele é motivado por Deus. As consequências aqui na terra, as afrontas que você pode passar, a luta que você pode passar, não vai fazer frente à promessa que Deus tem para a sua vida. Ele teve a oportunidade de testemunhar. E quantas vezes nós temos essa oportunidade de testemunhar e nos acovardamos e não testemunhamos? Quantas vezes, meu amado, pessoas que às vezes está prestes ou aí já à beira de uma morte,
Pessoas que estão em situações que você olha e vê a situação e vê irreversível, mas para Deus não há isso. Deus começa a reverter situações irreversíveis, porque é Deus que faz, é Deus que age, é milagre. Então, meu amado, para entrar nesse bloqueio de religião, de religiosidade, de judaísmo, um homem cheio do Espírito, ele não parou. O resultado da pregação foi a grande indignação dos judeus, mas também teve resultados positivos, porque tinha lá um jovem também naquela cena chamada Saulo, que as vestes de Estevão vai cair aos seus pés, e depois aquele jovem que é um perseguidor da igreja, ele vai ser um dos maiores apóstolos da história. Estevão foi martirizado por fazer a obra de Deus, e o Senhor respondeu a ele naquele momento terrível, revelando um modo pelo qual ele o glorificava, aquele modo terrível da sua morte, mas ele foi do modo pelo qual ele foi glorificado, como Deus o recebeu. E ali naquele momento, versículo 56, ele diz: vejo o Filho de Deus. Meu amado, olha a situação que Estevão está vendo, presenciando, ou vendo Deus. Ele está vendo Jesus. Ele diz: vejo o Filho do Homem, eu estou vendo Jesus. As pessoas acham que só vê Jesus, só posso ver ali no louvor, na adoração. Mas no seu ofício de sua pregação, no seu ofício de testemunhar desta palavra, nós contemplamos Jesus. Aquele que contempla a morte pode ficar aterrorizado, mas contemplar a passagem da morte para a presença de Jesus, que aguarda os salvos, essa é a esperança que dissipa o medo. O que significa, agora para nós encerrarmos na nossa conclusão, meu amado, eu vejo, meu amado Estevão agora vendo o Filho de Deus. A situação, meu amado, é aquela situação que ele está sendo apedrejado. Estava lendo uma história que provavelmente os seus acusadores escavavam uma vala, um buraco de 3,5 metros, e os seus acusadores teriam quem o levava para o sinédrio, para o sacerdote. Ele era o responsável de empurrar a vítima daquele buraco. Se ele escapasse e ficasse de pé, ele seria apedrejado só no seu tórax, para que quebrasse todas as costelas. Se ele ainda ficasse vivo, seria apedrejado no rosto. Mas aqui me parece, meu amado, que Estevão, ele fica de joelho. A história, a Bíblia narra isso. E ele assim é apedrejado. Mas mesmo ele de joelho, ele olha para os céus e contempla o Filho do Homem, que é Jesus. Isso aqui, meu amado, eu quero fazer uma conclusão, só quem tem essa ousadia é quem está cheio do Espírito. Pessoas vazias de Deus, ela não tem essa ousadia de testemunhar. Pessoas vazias, o máximo que ela poderia executar seria servir a mesa. Mas quem está cheio do Espírito não se contenta só naquilo que tem a fazer, mas se disponibiliza a ser usada por Deus. O caminho que você vai percorrer, não se preocupe, que esse caminho que Deus está te conduzindo, o final dele é vida eterna. Para que nós possamos ter essa ousadia, meu amado,
Nesses últimos dias nós precisamos dessa ousadia mais ainda. Os momentos estão difíceis. Não está fácil para ninguém. E é nesse momento que precisamos estar cheio do Espírito. Paulo estava cheio do Espírito e ele não se detinha nas prisões. Ele disse: pode fisicamente eu estar preso, mas a palavra de Deus jamais alguém pode deter. O soprar do Espírito Santo jamais alguém pode deter. As tuas orações jamais alguém pode deter. Ninguém pode prender as tuas orações, ninguém pode segurar, ninguém pode amarrar as tuas orações. Elas chegarão até os céus, e lá o Senhor dos céus, o Deus Criador dos céus e da terra, enviará a resposta. Os sinais serão notórios. Alguém tem que ver, se for os líderes religiosos, se for sinédrio, se for caluniadores, se for perseguidores, não importa. Eles vão ter que ouvir a voz de Deus, para que esse povo pudesse entender que Estevão estava falando de Jesus, o Messias que esse povo tinha crucificado. Foi necessário eles falarem dos seus patriarcas. É necessário falar daqueles que a sua lei, a sua religião tem a base, mas ele está dizendo: ei, esta lei, essa aliança, ela chegou até aqui, agora é através da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Então é necessário, meu amado, estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito, meu amado, não é poder exaltar e glorificar o nome do Senhor no tempo da abundância, no tempo da prosperidade. É saber, meu amado, que não importa se esse tempo vai melhorar ou se vai piorar, se as coisas vão ficar mais difíceis, não importa. O importante, meu amado, é que nós temos um Senhor, que é o Criador de todas as coisas. O problema de hoje, meu amado, que nós estamos passando é uma questão de poder. Aquela época era uma questão religiosa, hoje é uma questão de estado, do poder. As pessoas querem o poder, as pessoas querem a riqueza, as pessoas querem trono. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que isso vai passar. Que essas pessoas que estão hoje, meu amado, negaram Jesus Cristo pela questão religiosa. As pessoas hoje nem se lembram de Deus pela questão de poder, da ganância, do dinheiro. Então, nós estamos, meu amado, a igreja, ela precisa tomar essa posição que Estevão tomou. Não é a questão religiosa, não é a questão do poder, mas é uma questão de saber que o Evangelho ainda tem o poder. O Evangelho é o poder, e que nós temos o poder, nós somos cheios do Espírito, e a nossa posição é como igreja, não é tomar partido de Estado, não é tomar partido religioso, mas é ser filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Você quer saber o que é ser cheio do Espírito Santo? Para me encerrar, apóstolo Paulo escrevendo, e é isso que nós queremos para a nossa vida. Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É isso que Estevão está cheio do Espírito. Deixa eu narrar mais isso aqui. Entendendo que o ponto em comum está em como devemos poder perder o controle de nossas vidas. Presta atenção, vou explicar. Entendendo que, eu estou detalhando, eu vou comentar esse versículo. Não se embriaguei com vinho, mas que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Entendendo que o ponto em comum está em como devemos perder o controle de nossas vidas. Vou explicar. É quando se está embriagado com vinho, perde-se, no mais das vezes, o controle das ações e conduta. Não é isso, uma pessoa...
Olha, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas, ele está falando de um fato real, porque tomar vinho na época ali, e as pessoas tinham conhecimento, quando a pessoa estava embriagada com vinho, a conduta dessas pessoas é aquela que está embriagada, não se domina mais, mas é dominada pelo vinho. Não tem mais vontade, sendo a sua vontade dominada pelo vinho. Não mais tem controle de si mesmo, sendo completamente dominada pelo vinho. Exatamente aí é que está o cerne desse versículo. Ser cheio do Espírito Santo significa literalmente perder o controle de sua vida. Pastor, assim como como na embriaguez o embriagado não se controla, o modo análogo, aquele que é cheio do Espírito Santo já não tem qualquer controle sobre a sua vida, já não decide segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de quem? Do Espírito Santo, meu filho. Já não vai para onde quer, mas para onde o Espírito direciona você. Já não confia em si mesmo, mas toda a sua confiança está no Espírito Santo. Já não se controla, mas está sob total controle do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito vai muito mais além das manifestações dos dons espirituais. Ser cheio do Espírito retrata em estado de vida, alma e espírito totalmente conectado e dependente da direção de Deus. Então, irmãos, crente dizendo eu faço isso, eu faço quando eu quero, faço a minha vontade, não, eu confio em mim mesmo, eu me controlo. Sim, nós devemos ter o controle, né? O Espírito Santo é que nos controla. Ser cheio do Espírito é você se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Eu faço a minha vontade, não, seja feita a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que está cheio do Espírito Santo, meu amado, que vive em desobediência, vive fazendo o que deseja, o que bem quer, e quando vê se quebra a cara e acha que é Deus que pede. Não, é consequência de você não deixar-se ser conduzida pelo Espírito Santo. Então Paulo ele faz essa comparação, assim como o vinho domina a pessoa que está embriagada, o Espírito de Deus, ela conduz a vida da pessoa que está cheia do Espírito. Estevão está cheio do Espírito, Estevão está cheio da graça de Deus, do poder. Então, meu amado, vamos deixar Deus conduzir a nossa vida, vamos deixar de tomar partido, vamos deixar de nos acovardar, mas levante-se. É momento da igreja estar orando. E creio, meu amado, mesmo que nós estejamos sendo proibidos pelo Estado de ir a nossas congregações, mas o Estado, nenhuma autoridade poderá nos deter a nossa comunhão com Deus. Vamos orar, vamos nos colocar de joelho, vamos fazer vigília, como nós temos feito sexta-feira, que foi bênção de Deus. E a resposta, meu amado, vai mexer com toda a estrutura do Estado, com toda a estrutura desse país, com toda a estrutura, meu amado, desse povo ganancioso, querendo poder. A igreja é o maior poder de Deus aqui na terra. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja, ela tem a autoridade de marchar. A igreja tem a autoridade, meu amado, de clamar. O Senhor manda a resposta dos céus, meu amado. O Senhor manda a resposta dos céus. Essas enfermidades, elas vão, eu creio, meu amado, que isso é uma permissão de Deus, mas é consequência do pecado do homem.
E a igreja, meu amado, não pode viver mais essa, meu amado, de aceitar o mundanismo, ou procurar. A igreja não pode procurar-se a ser uma semelhança do mundo, mas nós precisamos procurar a semelhança de Deus para nossas vidas. Isso só vai ser verdade quando nós ficarmos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, deixar Deus nos conduzir a nossa vida. Porque, meu amado, quantos homens de Deus, quantos homens que se acham de Deus, fazendo propaganda mentirosa, vendendo, comercializando. Meu amado, essa é a razão desses religiosos estar sendo afrontado pelo poder de um diácono da igreja, mas um diácono cheio do poder de Deus. Cheio de ousadia. Vocês vão me apedrejar, mas a sua situação é essa, vocês precisam se arrepender. Então, meu amado, vamos orar para que esta nação se arrependa, para que o nosso estado se arrependa, para que homens religiosos que vivem de uma forma enganosa se arrependa. Que esse Deus não é uma exclusividade de uma religião, mas é um Deus salvador do homem pecador. Meus amados, sou grato por essa oportunidade. No momento tive um pouco de insegurança, porque está ouvindo aqui minha esposa no momento de aflição, mas graças a Deus parece estar melhor já aqui. Eu rogo vossas orações. Estou bem recuperado, um pouco abatido ainda, mas vamos orar, vamos continuar orando. Deus é o dono da nossa vida, Deus é o dono desta casa, da sua casa. Essa foi a mensagem que Deus nos mandou nessa noite, de ser cheio do Espírito. Deus, Ele nos ama. Antes de orar, nós gostaríamos de amanhã nós temos a escola bíblica, né? Terça-feira, culto de oração com Mardônio, quinta-feira, doutrina com Mardônio, e assim nós estamos caminhando, né, irmão? Até que Deus, não vamos esperar nos homens não, vamos esperar em Deus, até que Deus mude a situação, porque quando Deus muda, muda. Quando Deus age, age. Então nós vamos, nesse momento, orar a Deus. Mais uma vez eu peço oração pela vida da minha esposa. É um pouco aqui atribulado, mas quase nem consigo fazer essa transmissão. Mas eu sei que tem uma igreja que está orando pelas nossas vidas, e nós estamos nesse lema, um orando pela vida do outro. Tá certo? Amém, irmão Tiago, que Deus abençoe. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Mesmo na sua casa, nesse momento nós queremos fazer uma intercessão. Segundo o que a Bíblia diz, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Nós cremos, Pai, que o poder da oração, ela move montanhas. A fé é algo sobrenatural. Uma ação de Deus é algo poderoso. Pois nós, como igreja do Senhor, nesse momento de comunhão, possamos nos sentir abraçados um pelo outro, possamos sentir sendo tocado por Deus nesse momento. Sinta Deus liberando
esta unção do seu óleo, do seu bálsamo, sobre a sua igreja, sobre a sua vida. E que nós, Deus, precisamos ter um despertamento espiritual, Deus. Esse despertamento só vai acontecer quando o homem, quando teus filhos, teus servos, eles estiverem buscando ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é o homem ter mais a sua vontade própria, mas é a vontade de Deus que prevalece sobre a sua vida. Não é ele ir aonde ele quer ir, mas é ir aonde Deus o conduz. Não é ele querer fazer o que ele deseja fazer, mas ele fazer o que Deus deseja que ele faça. Nós queremos nos disponibilizar a nossa vida, Deus. Nós queremos apresentar a nossa casa, o nosso ministério, a nossa igreja. Apresentar, meu Pai, os teus filhos que nesta noite estão conectados com os céus. Não é só com essa transmissão, Deus, mas é com os céus. E o Senhor que libera, Deus, o teu bálsamo, o teu azeite, acende-nos, meu Pai. Nos dá a ousadia do teu Espírito, como Estevão estava cheio do teu Espírito, de poder, de fé. Pois nos enche de fé, Deus, nos enche de esperança, Papai do céu. Para que, Deus, essa luta não venha nos abater, mas nós queremos sair, meu Pai, desta luta, desse momento difícil, de isolamento. Deus, voltarmos, meu Pai, desejosos a congregarmos. Como nos faz falta, Deus, como nos faz falta a não estar na tua igreja. Como nos faz falta estar ali, Deus, em comunhão, abraçando, cultuando, bendizendo o teu nome, tributando ao Senhor dos exércitos. Como nos faz falta, Pai, estar na tua casa. Deus, quem é um homem para perguntar o porquê? Não, Deus, mas o controle de todas as coisas. Sabemos, Paizinho querido, que é uma ordem dos céus. É uma ordem dos céus, meu Pai. E ao amanhecer do dia, esse vírus, ele venha a não mais existir, Deus. E as pessoas, meu Pai, que estão nos leitos dos hospitais, Deus, nós clamamos, meu Deus, não deixe que a morte ceife essas vidas, mas nós, como igreja do Senhor, nós pedimos, Deus, que o Senhor, Deus, ministre, meu Pai, a unção da cura nesta noite, em todos os leitos, em todas as UTIs, em todos os hospitais espalhados por essa face da terra. Que Deus guarde, meu Pai, os profissionais da medicina, os que estão na linha de frente, trabalhando, as famílias. Deus da glória, a tua igreja, Deus, não deixe que a tua igreja, este fogo acabe, Deus. Não deixe, meu Pai, nós vivermos um evangelho, um cristianismo alheio à verdade. Mas desperta aqueles que dormem, levanta dentre os mortos, resplandeça a sua glória, Pai. E vê, Deus, a tua igreja sair, meu Pai, desse anonimato, mais fortalecida, com mais compromisso, mais cheia do teu Espírito, mais cheia de fé, mais cheia de esperança. Vê uma igreja, meu Pai, produzindo frutos. Se é para servir a mesa das viúvas, vamos servir. Mas também nós não vamos nos deter só em servir a mesa da viúva, mas quando tiver a oportunidade de falar do Evangelho da cruz, nós queremos falar. E falando do Evangelho da cruz, da mensagem da cruz, os sinais de Deus serão notórios, prodígios, as maravilhas. Porque eu creio, meu Pai, que essa palavra de Deus não voltará vazia.
pois é assim que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. A graça e a paz, a bênção de Deus, a paz, Ricardo Barreto, uma paz, Deus te abençoe, homem de Deus. Um abraço, glória a Deus. Olha lá, irmã Lucineide Diniz, um abraço, a paz, Mardônio, Tiago Santana, que Deus te abençoe, meu irmão, Valdênio Macedo, Tia Cátia Rejane, a paz, abraço, que Deus abençoe, irmã Valdênio, Betelce, que é Paulinho, Vanessa, pastor Josafá, irmã Rosa e toda a sua família, Uzias, Marcelino Bela, irmã Socorro, melhore a saúde, a irmã Sara, a irmã Suzana, que Deus te abençoe, Mateus Vieira, glória a Deus, Tiago Santana, Rayane, que Deus te abençoe, Rayane, amém, Renê, Isabel, que Deus te abençoe, seus filhos, a irmã Graça, irmão Damião, toda a sua família, que Deus abençoe, Renê, José Irapuã, irmão Maninha, irmã Ana Cristina, a sua filha, o seu genro, a irmã Glaucia, toda a sua família, que Deus abençoe, irmã Eliette, Josimar, Flavinha, Tiaguinho, que Deus abençoe, glória a Deus, Tiago ali de Paracuru, amém, que Deus abençoe esse povo abençoado, muita bênção de Deus, irmão Mardônio, homem de servo de Deus, Adailton Apolinário, um abraço, meu amado, que Deus te abençoe, Adailton, glória, Pai do Senhor Jesus, meu amigo e pastor, a todos os irmãos da Betel Siqueira, Adailton, um abraço da sua esposa, só da sua família, meu irmão. Irmão Delano, que Deus te abençoe, irmão Delano, que Deus te abençoe aí, a Cristiane, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adailton, Kelvinho, um abraço na esposa, no pivete aí, na benção. Delano, que Deus abençoe, glória a Deus. Paulinha, a irmã Beth, irmão Márcio, Lucivânia Freita, que Deus te abençoe, minha irmã. A paz, a irmã Beth, irmão Márcio, Ágila Salles, ali a filha da irmã Aureni, Felipe, o seu esposo, Ágila, que Deus abençoe. O Fábio Nascimento, a paz, meu irmão Fábio, que Deus te abençoe. A irmã Marliette, seu filho, toda a sua família, que Deus abençoe. Irmã Beth, irmão Antônio, amém, meu irmão, que Deus te abençoe, irmão Antônio, que Deus te abençoe, sua família, sua esposa, seus filhos, Deus abençoe. Estamos encerrando, amanhã nós estaremos aqui na nossa escola, se Deus quiser, que Deus nos permitir, e assim eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe, estamos juntos, amém.